Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à nossa aula extra de Direito Penal. Na aula anterior, nós finalizávamos o estudo da estrutura do fato típico. E aí eu entendi por bem fragmentar para agora, um estudo rápido sobre a ilicitude, também chamada de antijuridicidade. Perfeito? Sempre que nós estudamos a ilicitude, a gente tem que ter em mente que a ilicitude, ela trabalha com um conflito de bens jurídicos. Então, diferente do fato típico, em que nós estudamos que é necessário fazer uma constatação positiva de todos os seus elementos, exemplo, conduta, resultado, nexo e tipicidade, na ilicitude ou antijuridicidade, nós fazemos uma constatação negativa. Exatamente, porque veja, se eu matei uma pessoa em legítima defesa, portanto, nesse caso, eu não pratiquei homicídio. Se eu matei uma pessoa em estado de necessidade, eu não pratiquei o crime de homicídio, porque, a rigor, a presença de uma dessas causas da ilicitude, elas excluem o segundo pilar do crime, que é justamente a ilicitude. Então, você faz uma constatação positiva no fato típico e na ilicitude você vai constatar uma ausência de qualquer dessas causas de exclusão da ilicitude. Nós temos 4 legais, perfeito? E a doutrina trabalha com uma quinta, que é o consentimento do ofendido. Mas veja que o consentimento do ofendido, ele não trabalha com uma lógica de conflito de interesses, de conflito de bens jurídicos. E por essa razão, tecnicamente, nós não poderíamos tratar do consentimento do ofendido como sendo uma causa de exclusão da ilicitude. Mas, para a sua prova, ok? Você vai levar a quinta causa como excludente de ilicitude, no caso, o consentimento do ofendido, tá? Então, dentro deste contexto, sempre que na narrativa do seu enunciado, na narrativa do seu problema, você tiver um conflito de bens jurídicos tutelados, vida contra vida, vida e integridade física, você fatalmente estará diante de uma suposta causa de exclusão da ilicitude. Perfeito? E aí, dentro dessa lógica, você vai constatar que existem variáveis e uma delas, que é a mais importante, é a discriminante putativa. Perfeito? Então, a gente sai, da ilicitude, que é o gênero, e entramos no ponto mais importante que é tratado pela FGV, que é, na verdade, uma falsa interpretação de que você está amparado por uma causa de excludente da ilicitude. Então, veja que você interpreta uma realidade fática de maneira equivocada. E aí você acha, sinceramente, que está ali amparado por uma causa de excludente, quando na verdade você não está. Perfeito? Então, por exemplo, suponhamos que você está na calçada andando à noite, andando a pé, e você vê o Stanley no final da esquina. Então, ele está com uma regata, uma blusa regata, um chinelinho horrível, metade do pé dele está no chão, uma bermuda cargo. E aí, veja, você vai falar, meu Deus, essa pessoa vai me assaltar. E aí, o que acontece? O Stanley, na sua direção, indo ao seu encontro, ele coloca a mão no bolso. Nesse momento, você imagina o quê?
vai pegar uma arma, ou uma arma branca, no caso uma faca, ou uma arma de fogo para anunciar o assalto. Nesse instante você revida e você fatalmente mata o Stanley nesse revide. Então você dá um soco super forte, né? Ele sofre um traumatismo craniano e ele morre. Quando você olha o Stanley ao solo, convulsionando, antes de morrer, você vê que, na verdade, ele enfiou a mão no bolso para pegar uma boneca. Exatamente, né? Sem nenhuma razão aparente, sem nenhum motivo aparente. Ele, na verdade, queria pegar ali uma boneca no bolso dele. Tinha lá Frozen dentro do bolso dele. Então, neste caso, você interpretou a realidade de uma forma equivocada, porque você pensou que, em verdade, o Stanley iria praticar uma agressão injusta contra você. E, portanto, você repeliu, achando que estivesse amparado ou amparada por uma legítima defesa. Então, o erro nas causas de exclusão da ilicitude, na verdade, são chamados pela doutrina de discriminante putativa. Então, erro na causa de exclusão da ilicitude, esse é o tema mais importante dentro da ilicitude, você vai memorizar como sendo discriminante putativa. Por quê? O enunciado da FGV dificilmente trabalha com o nome erro nas causas de exclusão da ilicitude, porque é fácil, você vai compreender já qual é o significado, porque o nome se explica por si só. Então a FGV gosta de usar discriminante putativa ou erro de tipo putativo para tentar te confundir com os erros de tipo que nós estudamos lá dentro da conduta. Então, não sei se você se recorda, mas naquela oportunidade eu falei para você o seguinte: olha, existem outras hipóteses de erro, ok? Mas nós vamos estudá-la no momento oportuno. Então, naquela oportunidade, estudamos os erros de tipo, essencial e acidental, e agora nós estamos estudando o erro de tipo putativo ou a discriminante putativa, que é uma variável do erro, mas que incide dentro da ilicitude. Então, a rigor, há uma falsa interpretação da realidade e o agente acredita que ele está amparado por uma causa de exclusão da ilicitude. Perfeito? Isso que nós estamos conversando está lá no artigo 20. Olha só, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como crime culposo. Como é que você vai fazer esse raciocínio? Ora, se você, colocado no lugar da pessoa que praticou aquele fato, teria da mesma forma interpretado de forma equivocada, ou seja, você ali também teria praticado a mesma conduta. Nesse caso, ele é isento de pena. Lembra? Erro de tipo, essencial, invencível, mesmo raciocínio aqui. Se por outro lado, você colocado no lugar desse agente tivesse interpretado de forma diferente, não tivesse ali dado um soco no Stanley, na verdade, portanto, a pessoa responderá a título de culpa, que é o mesmo efeito jurídico que o erro de tipo essencial vencível. Então, veja, como são variáveis de erro, não importa que dentro do fato típico, refletindo na conduta,
ou dentro da ilicitude. O efeito jurídico é o mesmo. Então, você tem o mesmo raciocínio que um erro lá dentro da conduta. Se ele é invencível, ou seja, se qualquer pessoa no lugar do agente tivesse praticado a mesma conduta, tivesse interpretado de forma equivocada e acreditasse que estava ali amparado pela legítima defesa, não responde por nada. Se, por outro lado, você no lugar dessa pessoa tivesse agido de forma diferente, nesse caso, responderá a título de culpa. Perfeito? Agora, quando a gente tem a situação de erro dentro da ilicitude, nós temos um erro sobre o limite da causa de exclusão. Nesse caso, o que vai acontecer? Uma falsa interpretação no limite do que seria a atuação. Isso é chamado, gente, erro de proibição indireto. Então, Laila, erro de proibição indireto, também eu posso trabalhar aqui como um sinônimo de discriminante putativa? Pode, só que isso é uma variável que a FGV também trabalha com essa classificação. Por que erro de proibição indireto? Porque na próxima aula a gente vai estudar sobre o erro de proibição direto, que fica dentro da culpabilidade. Então, portanto, nós teríamos quantos sinônimos? Erro de proibição indireto, erro de tipo putativo, discriminante putativa, erro nas causas de exclusão da ilicitude. Perfeito? Então, aqui, essa parte aqui, me perdoem, passei demais. Essa parte aqui, há erro sobre os limites da atuação, é que, na verdade, você acredita que está amparado por aquela causa. Então, até onde você pode atuar, você interpretou de forma equivocada. Então, veja que aqui a lógica é erro de proibição indireto, porque você pratica a conduta sabendo exatamente qual é a conduta, só que você erra achando que está amparado por uma justificante. No erro de tipo lá dentro da conduta, não. No erro de tipo essencial, você tem uma falsa interpretação da realidade e você não acredita que aquela conduta é criminosa. Então, lembra do exemplo? Você está na mata caçando, efetua um disparo achando que era um animal, quando na verdade é uma pessoa. Então, naquele momento, você não sabe que está havendo ali um conflito de bem jurídico. Por isso é chamado de erro de tipo essencial dentro da conduta. No erro de proibição, não. Você erra sobre até onde isso é permitido ou proibido. Então, você se equivoca no limite de atuação. Isso, quando ocorre dentro da ilicitude, é chamado de erro de proibição indireto, tá? Mas isso não é a nomenclatura que a FGV gosta muito. Ela gosta muito da discriminante putativa, perfeito? E aí, já falando sobre as causas de exclusão da ilicitude, naturalmente que nós temos duas causas previstas no Código Penal com os respectivos conceitos jurídicos, enquanto que as outras duas o Código Penal menciona, mas ele não conceitua, perfeito? E temos uma quinta hipótese, que é o consentimento do ofendido, que não possui previsão no Código Penal, perfeito? A primeira delas é o estado de necessidade. Então, nós temos os requisitos básicos, né? Então, nós temos um conflito de interesses, um conflito de bem jurídico, sempre. E a pessoa, ela tenta se salvar de perigo atual, que não foi provocado por ela. Ou seja, ela não deu causa a essa situação de perigo, seja do direito dela ou de terceira pessoa, cujo sacrifício naquela oportunidade não era razoável de se exigir. Então, o estado de necessidade,
A palavra-chave é perigo atual e não perigo iminente, tá? Essa é a diferença básica, não provocado pela pessoa que pratica a conduta. Qual é a regra, gente? Sempre coisas, acontecimentos da natureza. Terremoto, enchente, furacão, incêndio, coisas que acontecem. Então, a pessoa ela é colocada naquela situação perigosa dentro de um acontecimento. Algo ocorreu e não foi ela quem deu causa. Perigo atual, ou seja, a pessoa está no meio da turbulência, ela está no meio do naufrágio do navio, ela está dentro do bote que acabou de furar, ela está vivenciando aquela situação de perigo. Portanto, o perigo só pode ser aquele que está ocorrendo. Não é aquele perigo que está prestes a acontecer, tá? Então, guardem essa informação. E aí, o que nós temos no parágrafo 1º? Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Ora, claro, né? Então, um bombeiro, por exemplo, ele não pode ali no incêndio matar uma vítima dizendo, olha, eu estava em estado de necessidade, na medida em que ele tinha o dever de enfrentar o perigo. Mas, veja, nem sempre o bombeiro é obrigado a atuar naquela situação. Nem sempre o policial é obrigado a atuar naquela situação de tiroteio. Por quê? Veja, sempre que houver também perigo para a pessoa que tem o dever legal de agir, veja que ela não precisará atuar, ela não é obrigada a atuar. Por quê? Nós temos um conflito de interesses ali, ok? Agora, quando o sacrifício do direito poderia ser feito de outra forma, pode haver a redução da pena. Como assim, Laila? Ora, às vezes a pessoa está em estado de necessidade, tá? Ela não precisava matar a vítima. Ela poderia ter só quebrado a perna da vítima para poder sair naquela porta que dava acesso para longe do incêndio. Veja, nesse caso, ela responde pela lesão, mas ela vai ter uma redução de pena, que é o estado de necessidade justificante. Então, guarde esse nome, tem na sua apostila. Qual é o estado de necessidade justificante? É aquele em que sacrificou demais, não precisava sacrificar isso tudo. Então, nesse caso, responde pelo crime, mas na terceira fase vai ter uma redução de pena de 1 a 2 terços. Maravilha? Agora, por outro lado, a legítima defesa está lá no 23 e ela trabalha com uma lógica de injusta agressão atual ou iminente. Veja, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de terceiro. O agente que em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Isso é chamado de legítima defesa exculpante. Guarde essa nomenclatura, perfeito? Lembra, estado de necessidade justificante, legítima defesa exculpante. Na exculpante eu tenho um excesso. E por esse excesso eu vou responder a título de dolo ou a título de culpa, dependendo da minha vontade. Maravilha? Quais são os requisitos? Portanto, meio moderado, repele injusta agressão atual ou iminente. Então, a pessoa ela é agredida injustamente e ela repele. Perfeito? Então, nesse caso aqui, se o Stanley tivesse ali com um revólver dentro do bolso, nós sairíamos do erro e cairíamos aqui, na legítima defesa.
Era uma injusta agressão que estava prestes a acontecer, iminente. Então, essa é a diferença básica entre o estado de necessidade e a legítima defesa. Por serem os dois artigos que têm o conceito jurídico trazido no Código Penal, a FGV sempre cobra mais esses, perfeito? Dentro desses requisitos. Então, ela sempre troca, tá, o perigo atual por perigo iminente, sendo que iminência é característica da legítima defesa, perfeito? Então, essa injusta agressão, ela pode ser uma injusta agressão vivenciada nesse momento, portanto atual, ou pode ser uma injusta agressão que está prestes a acontecer. Então, ela pode ser também iminente, diferente do estado de necessidade. Maravilha? Agora, quando a gente tem, portanto, um excesso voluntário, então o Stanley foi lá, me bateu, e eu estou batendo no Stanley, já dominei o Stanley, mas eu me excedi. Respondo pelo meu excesso. Se eu, por exemplo, fui tomada pelo ímpeto, saí de mim naquele momento, extrapolei, nesse caso vamos aplicar o raciocínio do erro de proibição. Ou seja, se qualquer pessoa no meu lugar tivesse também por ímpeto saído de si, não responderá por esse excesso. Se por outro lado, naquela situação, a pessoa não precisasse, ou você, provavelmente depois de dominado o Stanley, não teria saído de si, responde a título de culpa. Maravilha? Agora, portanto, se o excesso ele é não desejado, se evitável, responde por culpa, se inevitável, exclui a culpa, que é a conduta, perfeito? Então, é o mesmo raciocínio do erro de tipo essencial. Perceba que se você não entendeu aquela lógica lá da conduta, não adianta você estudar o erro aqui, porque você não vai conseguir aprender, tá? Então, essas aulas são as aulas mais importantes de penal, especialmente para quem vai para a segunda fase. Se você não entendeu lá dentro de fato típico, não adianta, porque você não vai conseguir entender as situações de erro dentro da ilicitude, tá? Então, aí você, né, marinheiro de primeira fase, marinheira de primeira fase, vai fazer o quê? Vai memorizar as 4 hipóteses de exclusão da ilicitude e os requisitos delas, e seja o que Deus quiser, se cair isso na prova, você vai conseguir acertar, tá? Porque senão você vai perder tempo tentando aprender ou decorar, e decorar não dá certo para entender, para conseguir acertar em prova. É necessário que você entenda. Maravilha? A outra hipótese, estrito cumprimento do dever legal, que é conceituado pela doutrina, prática de um fato típico em razão do cumprimento de uma ordem decorrente da lei penal ou extrapenal. Extrapenal no sentido de ser judicial. Maravilha? Temos o exercício regular de um direito, também não temos um conceito no Código Penal, então a doutrina conceitua como sendo ações de um cidadão comum, autorizadas pela existência de um direito definido em lei e condicionadas à regularidade do exercício desse direito. Perfeito? Então, seriam, por exemplo, ofendículos, cerca elétrica que você coloca, isso é um exercício regular do direito. Enquanto a cerca elétrica ela não é acionada, você está ali em um exercício regular do direito. A partir do momento que o bandido vai na cerca elétrica, leva um choque, já está dentro de legítima defesa, tá? Então, esse seria um exemplo de exercício regular do direito. Então, memorizem 4 hipóteses, tá? Só é mais importante do que memorizar as 4 hipóteses as situações de erro. Mas, se você não é bom em penal, não é a hora de você ser bom agora. Então, o que você vai fazer? Só memorizar as 4 hipóteses, as 2 hipóteses legais cujos conceitos são tratados no Código Penal, estado de necessidade e legítima defesa. Perfeito? E por fim, o consentimento do ofendido, que como eu disse para você, não tem no Código Penal, porém a doutrina trata como se fosse ilicitude. Perfeito?
O consentimento do ofendido, os requisitos estão no seu material, mas só para a gente lembrar, bens ou direitos disponíveis e o consentimento deve ser prévio, perfeito? Então essas são as considerações gerais que nós tínhamos para falar aqui nessa aula extra, tá? Eu tenho certeza que você já leu o seu material e que, portanto, está só revisando. Qualquer dúvida, é só falar comigo pelo direct, perfeito? Ou pelo canal do aluno, tá? Qualquer erro, nos avisem. Nós estamos a cada dia trabalhando para melhorar ainda mais a qualidade do nosso material. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até lá!